Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero indicar alguns livros de suspense para vocês. Vocês sabem que esse é um dos meus gêneros favoritos, então eu fiz uma lista com 5 suspenses que eu gostei bastante e trouxe aqui para indicar para vocês. Se vocês já leram algum desses livros ou se vocês já têm outros livros de suspense para me indicar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar e colocar na minha lista de desejados. A primeira indicação é de uma autora, na verdade a primeira e a segunda indicação é da mesma autora, e é uma autora que tem lançado muitos livros de suspense esses tempos, que é a Freida McFadden. O livro que eu quero indicar, o primeiro que eu quero indicar é Nunca Minta, foi uma das minhas leituras recentes, eu gostei demais dessa história. A gente vai conhecer a história de um casal que vai até uma casa para visitar essa casa no meio de uma nevasca. Eles querem comprar uma casa, eles acabaram de se casar, estão procurando ali um lugar para morar. E essa casa é uma casa mais isolada, sabe? É uma mansão, assim, praticamente. Só que tem um problema nessa casa. A antiga dona desapareceu. Era uma psiquiatra e ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabe aí o paradeiro dessa mulher. E quando esse casal chega lá, eles acabam ficando presos nessa casa por conta dessa nevasca que tá acontecendo. Então eles vão passar ali o final de semana dentro dessa casa e algumas coisas vão acontecer. Esse foi o livro que me deixou, assim, com receio de ler durante a madrugada, sabe? Eu fiquei com um pouco de medo de ler durante a madrugada, mas foi uma história que me surpreendeu bastante. Ela tentou me levar para um lado e eu realmente estava indo para esse lado, mas de repente eu fui ali surpreendida pelos plots dessa história. Eu gosto muito da escrita da Freida, ela publica vários livros, eu já li alguns livros dela. Por mais que ela siga meio essa fórmula, talvez, de escrita, sabe? De enredo. Eu gosto muito dos livros dela, porque eles me prendem muito do começo até o fim. E aí é claro que eu não podia deixar de indicar um desses livros aí nesse vídeo. E o segundo livro que eu quero indicar também é um livro de autoria dela, que é O Detento. Aqui a gente vai conhecer a história de uma enfermeira que acaba conseguindo trabalhar ali numa penitenciária de segurança máxima. Ela consegue um emprego ali, que é próximo da cidade dela, da cidade natal dela, para onde ela precisou voltar depois de muitos anos afastadas. O que a gente sabe é que um desses detentos dessa penitenciária de segurança máxima, quem mandou ele pra cadeia foi ela. Ele é um ex-namorado dela e numa determinada situação ele tentou matar ela e matou alguns dos seus amigos. E aí ela depois contra ele. Só que a gente vai vendo o passado e presente, né? Ela nessa penitenciária nos dias de hoje e o passado, que é quando tudo aconteceu, né? O motivo que levou esse cara a ser preso. E eu fui surpreendida mais uma vez. Eu tava indo por um caminho e de repente a Freida me trouxe outros plots. Não é um dos meus livros favoritos dela, mas é uma ótima indicação, porque é daquele livro que é pra você sentar e ler numa sentada, sabe? Ler numa tarde. Ele é muito interessante. Como eu falei, eu gosto muito da escrita da autora. Eu acho que ela escreve super bem e ela escreve de uma forma super envolvente. Como eu falei, ela tem essa fórmula ali dos enredos dela, mas ela consegue surpreender a gente vez ou outra com alguns livros ali. Nunca Minta se tornou um dos favoritos. O Detento não se tornou um dos meus favoritos, mas é uma ótima indicação da autora também. A próxima indicação é um livro 5 estrelas favoritado, que provavelmente vocês já me ouviram falar sobre ele aqui no canal em algum momento, porque eu já falei, tem até um vlog de leitura, onde eu comento muito sobre essa história, que é Todas as Cores da Escuridão. Esse é um calhamaço, mas foi um dos meus favoritos do ano. Minha filha está aqui do lado. Mas aqui a gente vai conhecer a história de um garoto que salva a vida de uma menina, né, de uma garota ali que estava sendo sequestrada, e ele meio que interfere nesse sequestro e ele vai no lugar dela. E a gente vai acompanhar esse sequestro, é muito o início do livro. O foco não é o sequestro, a gente vai passar anos e anos e anos e anos acompanhando o Pat, que é esse jovem que salvou essa menina. E a gente vai acompanhar desde o sequestro, do tempo que ele ficou em cárcere, de quando ele foi resgatado, e os anos que se passaram depois disso, e como ficou a cabeça dele nessa história. Então a gente vai ter um pouco de investigação criminal pra gente tentar desvendar quem que foi esse cara que pegou essa criança, né? Quem foi que sequestrou o Pat, e outras crianças ali, né? Que a gente já sabe que são conhecidos. Minha filha virou aqui do nada. Minha filha virou, só deu pra ver a cabecinha dela. Mas é isso. A gente vai ter um pouquinho aí
não só do sequestro. O sequestro, como eu falei, é só a pontinha do iceberg. A gente tem muito sobre a parte psicológica dos personagens. É um livro muito bem construído, com personagens interessantíssimos e com uma trama muito interessante. Eu fiquei imersa na leitura. É um livro um pouco mais complexo, um pouco mais tenso, né? Cada capítulo vai deixar você ali mais envolvida na história, querendo saber mais dos personagens. Os personagens principais são incríveis, os secundários também são. Então se tornou uma das minhas leituras favoritas do ano, com certeza. E também, eu gostaria muito de ver uma adaptação dessa história. Eu acho que seria muito interessante, uma série. Um filme não, mas uma série eu acho que seria muito legal. Outra indicação para vocês é Imagens Estranhas. Esse daqui é do autor Ukeitsu. Ele fez um burburinho aí nas redes sociais nos últimos tempos. Ele publica livros onde a gente tem que analisar imagens, seja casas, né, plantas de casas. Nesse caso aqui a gente vai ter algumas imagens de crianças feitas por, parece assim, crianças, sabe? Imagens meio infantis ali. E a gente vai desvendar ali essas imagens junto com os personagens. São 3 histórias, na verdade, e aí no 4º capítulo a gente consegue ali ligar essas histórias numa coisa só. E quando essa ligação acontece, é muito interessante, eu achei fantástico. Eu gostei muito dessa trama, as imagens são interessantíssimas, a maneira como a gente vai desvendando cada coisinha da imagem e como as coisas vão fazendo sentido, como as coisas vão se interligando. Eu gostei bastante, eu tô louco pra ler Casas Estranhas dele, que também eu vejo muita gente comentando, falando que é até melhor que Imagens Estranhas, e eu vejo pessoas que não gostaram tanto, então assim, tem os dois lados. Em Casas Estranhas, até onde eu sei, a gente tem plantas de casas e tem lugares e salas escondidas nessas plantas aí pra gente desvendar. Mas aqui a gente vai ter, então, 3 desenhos. Esses desenhos, eles vão se conectar numa história e se fechar ali no último capítulo do livro, o que é muito interessante. Eu não vou falar muito sobre esses desenhos, porque é legal de você ir desvendando, né? Mas a gente tem ali uma mulher grávida, a gente tem um professor que foi escalar, tipo, meio que escalar uma montanha, fazer uma trilha, coisa e tal. E a gente tem um policial, a gente tem toda uma parte de investigação de assassinato, enfim, gente, é muito interessante e eu super aconselho vocês a conhecerem. É uma leitura rápida também, é muito envolvente e ele parece ser um livro grande, mas ele, grande assim não, né, gente, porque ele tem nem 200 páginas. E fora que tem vários desenhos assim, porque a gente vai desvendando. E as páginas são com desenhos, tá vendo? Então, enfim, gostaria de indicar aí Imagens Estranhas pra vocês. E a última indicação do dia, minha filha apertando os bichinhos do lado. Minha última indicação do dia é Match Mortal. Esse é um suspense pra quem quer alguma coisa mais leve, né? Uma trama um pouco mais leve. A gente vai conhecer a história de uma mulher que tá tendo alguns encontros com caras que ela conheceu ali num aplicativo de relacionamento. Só que, de repente, esses caras começam a aparecer mortos e ela se torna a principal suspeita, porque todas as pistas ali levam a ela, sabe? E aí ela acaba tendo que provar a sua inocência. A melhor amiga dela vai casar, ela vai ser tipo madrinha do casamento, e ela tem que provar a sua inocência antes ali do grande casamento da amiga dela, sabe? Então ela começa ali a se envolver na investigação de uma certa forma para tentar provar que sim, ela é inocente. Esse é um suspense que não se tornou um dos meus favoritos, mas foi uma leitura rápida, ele tem uma pegada um pouco ali de humor, e ele é um pouco mais leve em relação a cenas de violência e coisas do tipo, né? Ele não é tão explícito quanto outros livros. Então fica uma indicação se você procura uma leitura rápida, com um suspense um pouco mais leve, com uma pitada de humor. Eu achei esse livro interessante, ele tem essa pegada meio diferente ali de aplicativo de relacionamento. Mas, por mais que não tenha sido o favorito, é uma leitura que eu acho que vale a pena pra vocês conhecerem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Até mais!